Bem, meus amados irmãos, a paz e a graça, voltamos a falar daqui de Lajinha, Minas, do nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit, com o nosso curso básico de teologia. Nós estamos tratando do livro 6, o sexto livro, que tem 6 matérias. Nós estamos na penúltima matéria desse livro, que é Teologia Geral. Trata da teologia pura, trata dos ensinamentos sobre Deus. O livro 5 inicia o estudo de Deus, mostrando os atributos morais, atributos pessoais, comunicáveis, incomunicáveis, os nomes de Deus, etc. Nessa Teologia Geral 2, a gente trata mais da Trindade e do criacionismo e evolucionismo. Daqui a pouco chegaremos lá. Na aula passada falamos de uma doutrina que afetou, de uma heresia que veio para combater, para bater de frente contra a Trindade, que é bíblica, já mostramos aqui em aulas anteriores. Falamos então do arianismo. E na aula de hoje falaremos de uma outra doutrina criada por um pai da igreja chamado Orígenes, que viveu entre os anos 185 a 254 desta era nossa, que é a era cristã. Esse cara chamado Orígenes é um dos pais da igreja, né? Foi o mentor dessa falsa doutrina, que pregava o subordinacionismo. O nome já diz, subordinado. Ele pregava uma subordinação. Deus, o Pai, e os demais entes da Trindade são subordinados ao Pai. Ao afirmar que o Filho era da mesma natureza que o Pai, e isso foi o combate que fizeram a Ario, que a doutrina de Ario falava que ele era de natureza semelhante, mas não da mesma, a igreja primitiva excluiu outra falsa doutrina correlata, que é o subordinacionismo de Orígenes. Ele defendia que o Filho era eterno, não criado, e divino, mas ainda assim não igual ao Pai, no seu ser e nos seus atributos. O Filho era subordinado no seu ser a Deus o Pai. Embora muitos líderes da igreja primitiva tenham contribuído para a gradual formulação da doutrina correta da Trindade, de longe o mais influente desses que veio julgar por terra a teoria de Orígenes com seu subordinacionismo foi o nosso irmão Atanásio. Ele tinha 29 anos quando ele participou do concílio de Nicéia no ano 325, e ele não era membro oficial daquele concílio, ele era secretário do bispo de Alexandria, que era Alexandre. Bispo Alexandre era bispo de Alexandria. Alexandria era o nome que foi dado à cidade lá na delta do Nilo, quando Alexandre o Grande, filho de Filipe, dominou o mundo medo-persa, greco-macedônico, ele chegou por lá e fundou aquela cidade ali. Nesse camarada, então, esse irmão, Atanásio, ele era secretário do bispo de Alexandria, ele estava ali no concílio de Nicéia participando daqueles debates, né? E a mente dele era arguta e o domínio da escrita possibilitava exercer a importante influência sobre o resultado do concílio. E ele mesmo tornou-se mais tarde bispo de Alexandria, logo depois do concílio, 3 anos depois, ele se tornou bispo com 32 anos. Atanásio tornou-se o principal alvo do ataque ariano e devotou toda a sua vida a escrever e a pregar contra as heresias de Ario. Ele diz o seguinte, abre aspas, foi perseguido com 5 exílios, sofrendo 17 anos de fuga e esconderijo, fecha aspas. Mas com seus incansáveis esforços, abre aspas, Atanásio conseguiu quase sozinho salvar a igreja do intelectualismo pagão, fecha aspas. Hoje, não se acredita que o credo de Atanásio, assim chamado em sua homenagem, tenha sido composto pelo próprio Atanásio. Crê-se sim que essa afirmação bem nítida da doutrina trinitária tenha ganhado cada vez mais respaldo dentro da igreja a partir do ano 400 da era cristã, sendo ainda hoje usada nas igrejas protestantes e católicas. Então, essa aula de hoje está falando de uma ramificação do arianismo que chama subordinacionismo. Essa doutrina falsa, errônea, ela foi instituída por Atanásio, que era secretário do bispo de Alexandria. Ele tinha 29 anos, quando participou desse concílio, na condição de secretário, e contribuiu muito para o documento oficial do concílio de Nicéia, porque ele veio mostrar que, na verdade, não havia subordinação alguma entre pai e para o filho, né? O filho em consideração ao pai. O filho é da mesma natureza, homoousios, da mesma natureza que o pai. Então não havia nenhuma escala, gradação, hierarquia que dissesse que um não era tanto Deus como o outro. Voltamos à primeira fala nossa aqui, quando mostramos que na verdade,
o tema, os três pilares, né, que compõem a teologia da Trindade é Deus é três pessoas, cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus. Então Deus é três, cada um é Deus e há um só Deus. Então o subordinacionismo caiu também por terra no Concílio de Nicéia em 325, pelas mãos de Atanásio, que depois tornou-se bispo também de Alexandria, e ele passou a vida dele quase só combatendo e dedicando-se a combater essas falsas doutrinas sobre a natureza de Cristo e do Pai, essa diferença que eles alegavam ter. Na verdade, eles são da mesma natureza e Atanásio combateu esse subordinacionismo que foi colocado naquela época primitiva da igreja cristã, lá pelo século III, século IV. Ficamos por aqui com a nossa aula de hoje, voltamos na próxima. Fica na paz, tchau, tchau.